Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que Deus seja glorificado, irmãos e irmãs. Sim, filhos e filhas do Pai das misericórdias. Que Deus seja glorificado pela alegria desse nosso encontro no programa Oração Pai das Misericórdias. Nós bendizemos a Deus pelo sistema Canção Nova de comunicação, por tantos irmãos e irmãs que fazem o sistema Canção Nova acontecer. Missionários, colaboradores, colaboradoras, irmãos e irmãs que dedicam suas vidas nesta obra de evangelização que é a obra Canção Nova. Procurando por cima dos telhados, pelos cabos de internet, pelos satélites, procurando difundir a palavra redentora de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Tenho a imensa satisfação de estar com você nesse programa. Hoje é dia 19 de abril do ano de 2021, é segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Tempo litúrgico precioso para cantarmos o Aleluia do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Para o programa de hoje, vamos meditar juntos o Evangelho do dia. É o Evangelho de São João, no capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 29. João, capítulo 6, de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. Esse capítulo, ele começa com aquele momento em que Jesus faz a multiplicação dos pães, que foi um verdadeiro sinal de Deus, um sinal do céu. Multiplica os pães para saciar uma multidão que estava faminta. Mas é claro que o gesto da multiplicação dos pães é um gesto eucarístico, até porque Jesus tomou o pão, tomou os pães, tomou os peixes, ele deu graças e depois distribuiu aquela multidão, pedindo que os discípulos distribuíssem a todas aquelas pessoas. Portanto, o gesto de Jesus não é simplesmente um gesto de alguém que quer só matar fome, mas é um sinal. Inclusive, o evangelista São João, ele normalmente não usa a palavra milagre, mas usa a palavra sinal, porque aponta, é um sinal que aponta para uma realidade muito maior, para um significado muito mais precioso.
é um sinal do banquete da eternidade, é o sinal do banquete da vida eterna, que nós temos acesso desde já por meio do sacramento da Eucaristia. Bem, no Evangelho de hoje, o evangelista São João diz que os discípulos se depararam com aquele fato também miraculoso, o sinal de Jesus que andou sobre as águas do mar da Galileia, do mar de Tiberíades. E agora, a multidão que corre atrás de Jesus, faz de tudo para se encontrar com Jesus. E ao se encontrar com Jesus do outro lado do mar, lá nas proximidades da cidade de Cafarnaum, onde nós encontramos as ruínas da casa de Simão Pedro e de André, ali nas redondezas da cidade de Cafarnaum, a multidão, ao se encontrar com Jesus, perguntou: Rabi, quando chegaste aqui? E o que Jesus respondeu? Em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, olha aqui, sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Porém, Jesus continua o seu discurso: esforçai-vos não pelo alimento que se perde. Aqui Jesus, ele nos apresenta uma verdadeira hierarquia de valores. Nós que somos cristãos católicos, discípulos missionários de Jesus, precisamos ter presente que devemos buscar as coisas do alto, sem desprezar nossa vida terrena, sem desprezar nossa caminhada terrena. É claro que nós precisamos de trabalho, nós precisamos de pão, nós precisamos de alimento, nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde, precisamos de tantas coisas. Mas, sobretudo, precisamos de Deus. Sobretudo, precisamos de vida eterna. Então, é preciso ter presente que nós devemos, no nosso dia a dia, nos esforçar, não simplesmente para obter a felicidade terrena, mas nos esforçar para que, em meio à vida do dia a dia, em meio à caminhada terrena, nossa vida esteja orientada para Deus, orientada para a vida eterna, num compromisso diário com as coisas de Deus, um compromisso diário em testemunhar a fé pela vivência dos mandamentos de Deus. Por isso Jesus, ele deixa bem claro, mesmo que nós tenhamos necessidade do pão terreno, do pão material, da saúde, de tantas outras coisas, nós devemos nos esforçar não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem nos dá. E depois a multidão perguntou: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Olha o que Jesus deixa claro: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que nós tenhamos fé em Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. E isso já nos dá acesso à vida de Deus. Além dos sacramentos da igreja, do sacramento da Eucaristia, fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade, é garantia da nossa salvação. Por isso, irmãos e irmãs, esforcemo-nos, busquemos as coisas do alto em nosso dia a dia e vamos ajudar os nossos irmãos e irmãs para que eles também orientem as suas vidas para Deus. É com essas intenções que nós rezamos a oração Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.